Olá, esse é mais um Safras Entrevista e hoje eu vou conversar com o economista e especialista em recuperação judicial, Douglas Dweck, CEO da Quist Investimentos. Bom, Como vai, Sinara? Tudo bem? tudo jóia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, obrigado você pelo convite. O assunto da nossa entrevista de hoje é a recuperação judicial, que, né, de forma simples, a gente pode falar que é quando as empresas negociam suas dívidas sob supervisão do judiciário. Perfeito. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, o número de empresas com autorização para iniciar um processo de recuperação judicial subiu nos 69% em relação ao ano anterior, Sim. segundo dados da Serasa Experian. Passou de 1.139 para 1.921 empresas, né? Uhum. Foi o maior nível desde a aprovação da reforma da Lei da Recuperação Judicial e Falências. Isso mesmo. Essa reforma incluiu o produtor rural, pessoa física, no alcance da recuperação judicial, né? Entre outras mudanças. É, Essa semana também saiu um levantamento que no terceiro trimestre, 443 empresas do agro estavam em recuperação judicial, um Sim. aumento de 67,8%, também bem alto, né, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do monitor RGF RGF Associados. Esse é o maior número para um trimestre em toda a série histórica do levantamento. Bom, vamos lá. Tem muitos números aqui que saíram essa semana, mas acho que a gente já pode ir direto para as perguntas, né? Sim. Assim, vamos começar um pouco sobre a sua atuação. Eu vi uma entrevista que você deu para o CNBC, que você comenta que você já tinha feito mais de 220 recuperações judiciais em 16 anos, atendeu mais de 500 clientes. Encontrei até um deles do setor de combustíveis, chamado FGC. Então, eu queria saber, assim, como que você orienta as empresas que estão com as dificuldades, quando que é indicada uma recuperação extrajudicial ou quando a judicial é melhor? É, Também se dá antes para fazer alguma coisa antes de chegar, né, nesse processo, enfim, agora é com Bom, você. basicamente assim, a gente fez 17 anos agora em agosto, a Quest Investimentos, minha empresa, faz 17 anos que eu fundei ela, e a gente é pioneiro nessa área de reestruturação. Para você ter uma ideia, a lei original da recuperação judicial tem 20 anos, então a gente está há 17, a gente é um dos que desbravou a lei da recuperação judicial, ela teve essa modificação, como você está falando, do produtor rural poder entrar, a gente é um dos que mais fez produtor rural. Essa entrevista que você falou, 220, hoje a gente já está chegando no número de 400 recuperações judiciais aqui. Essa entrevista deve ter um ano e meio mais ou menos atrás. Então, o que que a gente faz? Como assessor financeiro, a gente vai olhar essas opções que a empresa tem. Então, eu começo de um alongamento simples de dívida, onde eu sento com os credores e posso mostrar porque eu estou em dificuldade e como eu posso alongar essa dívida. E atualmente, então, vamos aqui, segundo semestre de 2025, uma dificuldade grande que é o juros está muito alto. Então, eu sentar com o meu credor e falar, olha, preciso de 10 anos para pagar. O credor falar, puxa, Douglas, 10 anos é muito difícil, mas vamos ver. E eu falo, olha, eu não vou conseguir pagar os juros. Se eu mal estou conseguindo pagar minha dívida, um juro simples que é a Selic, que é 15% hoje, como é que eu faço 15% ao ano, vezes 10 anos, a dívida triplica? Né? Então, a gente tem uma dificuldade hoje de recomendar para alguém esse alongamento. Vamos tentar ver se cabe no caixa. Então, numa situação média, não está uma crise tão grave. Então, eu tinha meus pagamentos ali para pagar em 3 4 anos, está um pouco apertado. Eu vou alongar isso e realmente a parcela, mesmo com juros, vai caber no meu bolso. Legal, a gente faz várias dessas reestruturações só alongando a dívida. Administrativo. Né? Aí você tem a segunda opção, que é uma recuperação extrajudicial.
O que que é essa recuperação extrajudicial? Eu preciso fazer um acordo com meus credores agora, em um dia. Chamei todo mundo, fiz esse acordo. Eu tenho lá dois ou três bancos que eles não conseguem alongar a dívida, não aceitaram o plano que a gente está falando, mas outra maioria desses credores aceitaram. Eu posso então levar esse plano extrajudicial para o juiz homologar e obrigar esses dois, três mais bagunceiros que não aceitaram para que eles sigam um plano de recuperação extrajudicial. Mas eu também preciso de largada, no primeiro momento, então agora 30 dias, 60 dias, eu preciso conseguir colocar esse meu plano de pé. Alguns credores aceitando ele, então eu preciso que a maioria aceite, para os outros serem, de aspas, obrigados. A gente tem uma alternativa no meio, Senerá, que tá sendo muito utilizada esse ano, que é um refinanciamento. Então, eu não consigo pagar minhas dívidas, o atual credor pode não querer alongar, eu pego um dinheiro novo para pagar todo o dinheiro velho e alongo num pacote de garantias. A gente tem utilizado isso muito no agro, porque esse ano o agro realmente está sofrendo muito. A gente tem um histórico muito grande aqui de agro. A gente tem um departamento agro aqui há 10 anos, desses nossos 17 de história. Então a gente já fez muitas usinas de cana-de-açúcar, muitas revendas de insumo, e a gente foi um dos que mudou, ajudou a mudar essa lei, desde que era um limbo jurídico, não sabia se o produtor rural na pessoa física não podia ou podia pedir, entrou na justiça e a justiça depois pacificou, entendeu que poderia pedir, e hoje a gente já fez mais de 100 produtores rurais na pessoa física. Então, ele tem uma atividade, ele tem dívida, ele tem funcionários, mas ele não tinha um CNPJ. E aí agora está concluindo que por essa atividade comercial que ele tem, ele pode sim fazer a recuperação judicial. Então, a gente tem feito bastante e é um setor hoje em bastante crise. A gente tem alguns outros setores, como o setor imobiliário, algumas indústrias específicas, mas nenhum setor está sofrendo a crise que o agro está sofrendo hoje, porque o agro foi a menina dos olhos na pandemia, né? O agro não para, você tinha um shopping fechado na Faria Lima, mas você tinha lá o produtor funcionando a céu aberto normal. Muita gente colocou dinheiro nesse agronegócio do ano de 2020 para cá, e agora o agro tem uma bolha de crédito, tem muita dívida no agronegócio que precisa ser tratada. E nessa época, a gente chegou a ter Selic de 2%, hoje a gente está em 15%, são 750% de aumento na taxa. Então, hoje essas dívidas estão muito difíceis de serem pagas. O que vai levar a gente para essa última opção, que é a recuperação judicial. Na recuperação judicial, a gente tem esse momento onde a gente pode sentar com os credores, mas principalmente congelar dívidas. Então, eu entro com esse pedido para o juiz e falo: juiz, é aquele bom, devo, não nego, pago quando puder, porém, juiz, eu não consigo pagar agora. Se eu vou sentar com essa ajuda judicial para alongar minha dívida, ou qualquer que seja o plano, porque o plano não é só alongar, eu posso vender um imóvel, eu posso fazer alguma outra coisa para solucionar. Eu tenho 1000 opções, são abertas. Eu vou apresentar um plano de como eu pretendo me reestruturar. Quero vender uma fazenda, vou ficar com a outra, quero alongar um pouco de dívida, a outra parte eu vou pagar uma parte parcelada, uma parte com a venda da fazenda. Eu tenho inúmeras soluções. Vou buscar um sócio, vou buscar um financiamento novo. Então a gente tem aí muitas soluções. Mas no momento que eu faço a entrada desse pedido, eu tenho minhas dívidas congeladas. Congeladas não tem mais juros e multas. Então, nessas dívidas que entraram na recuperação judicial, como banco, fornecedor, trabalhista, coisas que eu não estava conseguindo pagar, as dívidas estão congeladas. E toda a minha discussão, que em média dura um ano, eu estou com uma ajuda do juiz, que eu costumo dizer, Sinara, que o melhor nome seria proteção judicial. Porque de fato a lei não me recupera, mas ela me protege nesse momento de dificuldade. Então eu protejo a minha empresa. Hoje, em 10 dias, a gente, por exemplo, entra com um processo desse bem organizado, da forma que deve ser, se foi recomendado. Em 10 dias eu entrei, o juiz aprovou, congela minhas dívidas. Aí eu vou fazer um replanejamento do que vai ser minha atividade, seja produtor, seja uma empresa. E aí, em 60 dias após isso, eu preciso apresentar uma primeira proposta aos meus credores, que ela é discutida durante esse um ano. Então, você prefere 10 anos, 15 anos, para cima, para baixo? Pode ter um desconto, muitas vezes. Os bancos, por exemplo, fazem jogam a dívida em prejuízo, ele acaba fazendo um desconto na dívida, depende de como você vai pagar. Então, eu tenho 1000 formas de fazer esse plano e ele toda vai ser discutida durante esse um ano. Durante esse um ano, permite também a gente procurar novos financiadores, que é o famoso Deep Finance, que é um crédito protegido pelo juiz. Por quê? Quando a gente pede recuperação judicial, a recuperação judicial tem um negócio que é uma prioridade de crédito. Então, imagina só, Sinara, eu tenho aqui 100 milhões de dívida,
por exemplo, sou um produtor rural. Se você me pedir mais R$ 1 milhão de dívida nova, eu sou o 101, né? No final da fila. Eu falo, puxa, é difícil, não vou fazer. Em recuperação judicial, separou aqueles 100 milhões e esse 1 milhão novo viria protegido, já em prioridade. Então, é mais fácil hoje a gente captar um deep finance, um crédito para recuperação judicial, do que às vezes quando eu estou numa zona cinzenta. Porque o cara não sabe se eu vou quebrar, se eu não vou. Então, eu já estou publicamente com essa ajuda judicial e eu posso pedir esse financiamento. Também posso ter um tempo melhor para procurar, por exemplo, um sócio. Várias recuperações que a gente faz aqui, 30, 40 por ano, a gente finaliza ela com a entrada de um investidor. Então, o investidor vai fazer um aporte na companhia, vai ficar com 30, 40, 50% das cotas da empresa, e aí vai fazer um aporte nela, e isso vai ajudar a dar um sangue novo na empresa. Ninguém vai conseguir um investidor nem em 10, nem em 20, nem em 30 dias. Mas em um ano, a gente pode falar com os fundos, falar com os investidores, negociar, fazer diligência, o que é muito bom em recuperação judicial, porque a empresa está completamente auditada, né? Você tem um administrador judicial, você tem um processo público dizendo quais são minhas dívidas, então ele facilita também bastante essa atração de investidores. E aí, dentro disso, a gente vai continuar com a dívida congelada, porque eu mal estava conseguindo pagar o principal, e aí poder propor, por exemplo, um alongamento dessa dívida. Então, hoje tem sido muito mais recomendado, Sinara, para você ter uma ideia, talvez 50% dos casos, até um ano e meio atrás, a gente recomendava a recuperação judicial. Hoje chega a uns 80%. Por quê? Porque pouca gente tem a condição de pagar os juros como tem, né? Como ele está alto, e mesmo assim ter uma margem de continuar para poder pagar. Então, a recuperação acaba cabendo muito mais. A gente precisa, o mercado precisa urgente dessa redução de juros. Seja o agro, que está sofrendo realmente momentaneamente porque o insumo está alto e o preço que pega no produto ali, na soja, no milho, nos outros grãos e algodão e etc., tá ruim, mas de uma forma geral, os juros nada compensa. Então, se eu, para eu pagar um juros de um empréstimo a 15%, precisaria ter uma atividade de 25%. Para pagar 15, sobrar alguma margem para a empresa. Se você analisar empresas da bolsa, de 400 e poucas empresas que a gente tem na bolsa, 300 e poucas não tem uma margem de 20% ao ano de lucro, né, para pagar um pouco para o banco e sobrar. Então, o mercado precisa urgente da baixa dos juros para qualquer atividade voltar a ser viável. Plantar soja, ter uma incorporadora construtora, então esse mercado de real estate hoje, de imobiliário, está muito ruim, está muito difícil. Ele não consegue financiamento para fazer a construção e as pessoas que são os consumidores estão com medo de arrumar uma dívida agora para pagar e comprar um apartamento novo no banco com juros tão altos. Então, esse juros ele afugenta todo o mercado de rodar e ele acaba premiando o investidor que deixa o dinheiro parado no banco e está tendo 15% ao ano, sem grandes problemas. Então, ele não estimula realmente a economia, né? Com certeza, acho que isso também é um dos principais motivos, né, de estar as empresas recorrendo, né, a esse processo. E em termos de perspectiva, você ainda não dá para ser otimista também, né, porque o juros ainda não está com horizonte aí de corte, né? Sim. E quais outros fatores além dos juros, né? Que os juros já é um grande problema, né? Mas como você vê aí esse ano de eleição, né? Esses conflitos aí dos países por tarifa, que mais que a gente pode dizer aí de A gente perspectiva? tem, a gente tem um problema, Sinara, que independente de política ou se o juros está alto ou não, a gente tem um problema de fundamentos. Não tem nada que mostra que o país está melhorando. Então, que a economia está indo bem, que você tem baixos números, assim, os índices são muito ruins, mas na prática a gente vê que não está tão bom. Então, a confiança do mercado, a confiança dos investidores, a confiança de empresas estrangeiras que vêm para o país e têm, né, essa dificuldade de ver se o país está indo bem ou não, inclusive uma dificuldade de confiar na justiça, né? Então você tem inúmeros julgados agora de Supremo, de etc., que são bastante duvidosos. Então tudo isso afugenta o mercado, afugenta o investidor de trazer uma empresa gigante, uma montadora, uma multinacional, vir investir no país. Então os fundamentos são muito ruins. E aí não tem por que mudar nesse curto prazo. Então, você acha que vai mudar? A gente está agora aqui em dezembro, mas janeiro, fevereiro, março, não tem por que mudar tão rápido. Então, a gente tem uma promessa
de meta do Banco Central baixar juros, é verdade, mas de fato, no resto, a gente não tem uma perspectiva de por que melhorar. Então, nas últimas 3, 4 reuniões do Copom, o juros permaneceu estável e também não diminuiu, poderia ter diminuído se a inflação tivesse reagido ou diminuído como eles buscavam, mas realmente a gente não tem melhoria de fundamentos. Então, te diria que a gente vai ter um 2026 andando de lado. Piorar muito, eu te diria, nem tem como piorar muito, porque a coisa está bastante ruim, mas a gente anda de lado para ir começar a melhorar, talvez em 2027, diminuir recuperação judicial, o pessoal voltar a ter confiança, até porque é cíclico, né, Sinara? Então, assim, a gente passa uma época ruim, 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 uma hora o pessoal fala, poxa, acho que tá barato, acho que eu vou comprar fazenda, acho que eu vou investir. Então, a gente está no ponto ruim do ciclo, mas eu acho que ele perdura por 2026 para começar a dar um respiro em 2027. E também, se isso acontecer, que o Copom tem a meta de chegar a 12,5 até o final do ano que vem, é o relatório dele. Então, já temos aí pelo menos 10, 15% de baixa nesses juros. 12,5 ainda é altíssimo, tá? Poucas empresas têm margem para pagar 12,5 e ninguém capta 12,5, né? Você vai olhar o banco, o cara tá lá, o produtor rural, quem a gente está falando, pagando 2,5 ao mês, que são 30% para mais de juros. Então, de fato, a gente precisa de um alívio grande e melhoria de fundamentos. Então, o país está indo bem, a gente tem uma economia mais estável, como você falou, né? A taxação, tarifa, mas é uma briga, às vezes, política de um contra o outro, então vou te taxar. Então a gente precisa de uma estabilidade política também um pouco melhor para melhorar esses fundamentos e começar a atrair essa segurança para o investidor e para o mercado, né? Certo. E eu queria te perguntar também, como que funciona o IPO de uma empresa em recuperação judicial? Como Você viu que essa ainda né, eu vi na entrevista? entrevista também, achei interessante. Como que está É, a perspectiva para esse tipo de operação? Quando a gente tem esses juros altos que eu estou falando, ele é ruim. Então, a bolsa hoje está agora deu uma reagida recente, mas a gente teve nos piores índices dos últimos 20 anos, né? A bolsa chegou a preço de 2002, se eu não me engano. A gente não opera tanto o mercado bolsa aqui, mas a gente acompanha um pouco, eu acompanho mais pessoalmente em investimentos pessoais, mas a gente tem um mercado pouco atrativo de bolsa. Então, qual que era o IPO, essa minha ideia, essa tese que a gente vem divulgando há alguns anos e tentando botar em prática, a gente ainda não conseguiu, porque no Brasil é mais difícil de abrir capital. Então, tem até agora algumas novas bolsas para sair, bolsas para empresas menores, mas dando exemplo, você tem nos Estados Unidos, no Canadá, uma segunda bolsa, como você tem a New York Exchange, você tem a Nasdaq, que vai ter para empresas menores e mais simplificadas para poder fazer, mas a ideia do IPO para empresa em recuperação judicial é bastante simples. Então, eu tenho muitas vezes uma empresa com uma dívida muito grande, e a geração de caixa dela é muito difícil de fazer frente a essa dívida. Então, mas aí, se eu pegar essa dívida dela e eu converter em cotas, vou colocar lá todos os bancos com acordo de todo mundo, por quanto vai ser essa conversão, eu converto todo mundo em cotas. Um banco não vai querer ser sócio de uma empresa de capital fechado, mas ter ações de uma empresa de capital aberto, eu não respondo, não tenho responsabilidade. Então, alguém fez a Lava Jato na Petrobras, eu tenho ações da Petrobras, eu não respondo por ela nessa sociedade anônima, nessa empresa de capital aberto. Então, a minha ideia é a seguinte: os bancos, principalmente os credores, podem ficar com pedaços da empresa. No dia seguinte, eu coloquei uma empresa auditada, coisas que são necessárias para uma empresa de capital aberto, né? Então, uma empresa auditada, eu coloco um presidente, um CFO, um diretor financeiro de mercado, eu coloco relatórios que vão começar a acompanhar essa empresa auditada para o mercado e eu converti os credores em cotistas, a empresa está devendo zero. No dia seguinte, é uma empresa geradora de lucro. Alguém nas ações no mercado pode achar que essa empresa faz sentido investir. Um credor mais apressado pode pegar e botar a ação dele para vender hoje. Outro credor que não tem tanta pressa pode achar que a ação vai subir e vai ter uma forma de receber mais rápido aquele dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz planos aqui para pagamento em 10 anos, 15 anos, 20 anos para pagar, né, numa recuperação judicial. Então, seria uma coisa, talvez, vou usar a palavra justo, mas uma coisa mais equilibrada. Quem está com pressa vende, quem não tem tanta pressa pode esperar um pouco mais para receber, acompanhar a empresa que virou de capital aberto e a gente poder seguir a empresa melhor, porque ela tá pública. O dono,
o ex-dono, né, pode ficar com uma parte dela ainda e pode continuar tocando, e é uma chance até da empresa se recuperar. E os credores, cada um vai ter a sua faixa. No Brasil, o que acontece? É muito caro para abrir capital de uma empresa. E eu não estou falando nem em hoje convencer novos investidores a investir num valuation que não existe, numa empresa num preço que não existe, porque hoje não está tendo IPO exatamente pela dificuldade de fazer valuation. Você tem pouco IPO no mercado por isso. Então seria só uma conversão de cotas, onde os credores virariam cotistas dessa empresa de capital aberto, para que elas esperassem que a empresa pudesse melhorar de capital aberto, cada um pode vender suas ações e recuperando um pouco do seu dinheiro como credor. E a gente faz isso na prática, Sinara, com investidores privados. Então eu falo para o investidor, olha, quer pagar todas as contas da empresa e converter as cotas, você vai virar sócio e lá na frente você tenta vender a empresa de novo? É a mesma coisa, mas aí eu convencendo os próprios credores. Então, o banco A, banco B, banco C, a multinacional, vamos fazer uma conversão? É muito melhor, todo mundo vai acompanhar. Eu vou montar um conselho de administração com conselheiros melhores do que era a última gestão, a gestão do dono. Então eu profissionalizo a empresa e eu boto ela de capital aberto. E aí você tem uma coisa, o que funciona muito bem há muito tempo nos Estados Unidos, tá? A gente tem alguns casos de empresas que fizeram essa conversão ou abriram capital nessa troca. Então eu só precisava deixar ela pública para fazer essa troca com o acordo de todo mundo, com a aprovação do plano de recuperação judicial. Então, plano vem por meio dessa dizer que cada um vai trocar seu 1 milhão por uma cota, assim, assim, assado, público, virou. E a empresa no dia seguinte gera lá 1 milhão de lucro por mês, por exemplo, que seria difícil de fazer frente a uma dívida de 100, 200 milhões, mas ela virou uma empresa lucrativa, que pode distribuir dividendo e etc. Tem mais um ponto importante. Isso valoriza de alguma forma a empresa e as cotas do próprio credor, que eu estou tentando motivar para fazer isso. Em média, vou chutar, mas em média, você tem uma empresa de capital fechado, muitas vezes ela vale ali por volta de 10 vezes EBITDA. Então, um fundo de private equity paga, e uma empresa aberta que tem liquidez na bolsa e eu posso sair, às vezes chega a 20. Então, valoriza. Uma empresa que tem a ação na bolsa, ela é mais valorizada do que uma empresa fechada. A mesma empresa, da mesma forma. Então, isso seria uma forma também dos credores terem mais gente olhando e uma possibilidade de ganhar, receber um pouco mais. Então, é um projeto que a gente tem há um tempo aí, mas assim, o Brasil não é um país de bolsa, né? A gente não tem essa segunda bolsa, a própria bolsa principal, que é a B3, não tem esse programa de tanta gente abrindo, porque ela é cara, porque tem vários momentos, mas o projeto de fazer o IPO na recuperação judicial é mais ou menos isso. Certo, mas, bom, é um projeto, mas quem sabe para o futuro, né? E Por tá nesse momento tá complicado, né? mas está na mão das pessoas certas. A gente tem falado com o pessoal de novos produtos da B3, da Bolsa, então a gente está, mas realmente ele ainda não está funcional. Certo. Aproveitando assim, falando um pouco também do mercado internacional, a gente tem visto algumas empresas procurando Chapter 11, né, nos Estados Unidos. Você pode se comentar assim, quais são as diferenças, por que que as empresas buscam fazer essa recuperação lá fora, ao invés de fazer aqui? Tem alguma vantagem? Ou são questões jurídicas mesmo? Na verdade, assim, você vai analisar nessa hora, você não pode escolher na tua empresa, por exemplo, 100% brasileira fazer lá, tá? Então, as empresas que, por exemplo, companhia aérea, algumas que utilizaram isso de fazer nos Estados Unidos, é porque ela tem credores, por exemplo, do leasing da turbina do avião americanos, sobre uma lei americana ou alguma regra contratual americana e decide fazer a recuperação judicial lá, que tem hoje um sistema que faz um espelhamento. Então eu posso pedir aqui e lá e acompanhar exatamente para a empresa não ter bloqueios, ter essa proteção judicial que eu estou falando. Então lá a lei é muito mais desenvolvida, a nossa lei inclusive é baseada na lei deles, já tem algumas modificações como os credores são mais ativos nisso. Lá é mais prático também, a justiça funciona mais rápido, mas ela não é tão opcional, Sinara. Realmente você precisa ter credores lá e ter uma filial lá ou ter uma matriz lá que controla essa empresa e aí você tem credores internacionais, etc. E você quer também a proteção de lá. Exatamente para um juiz de lá não mandar um bloqueio para cá, para, por exemplo, não poder voar o avião. Então você pede essa proteção mais ampla.
Bom, essa semana também saiu, né, no Valor Econômico uns dados que mostraram que também aumentaram as falências, né, Sim, dessas empresas que estavam em recuperação judicial. Um dado que eu vi da matéria é que, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a porcentagem de empresas que saíram da recuperação judicial e faliram subiu de 11 para 37% nesse terceiro trimestre, que é um novo recorde também. sim. Outras 63% voltaram a operar normalmente no mercado. O que que pode dar errado nesse processo? Por que que chega à falência, né? O que que você atribui esse aumento de falências também nesse trimestre? Tem vários fatores e aí é super difícil a gente julgar. Então, você pode pedir uma recuperação judicial com uma equipe que nunca fez. Você pode pedir uma recuperação judicial super assessorado. Você tem a figura do advogado, você tem a figura do consultor financeiro, que é o que a gente faz para essas empresas, o assessor financeiro da recuperação. Você pode ter gente que vai ter acesso, como a gente, a investidores, a dinheiro novo, e ou você vai pedir uma recuperação com um advogado e você vai ficar lá buscando dinheiro no mercado onde às vezes você não tem. Você vai voltar nos mesmos bancos, nos mesmos fundos e não vai ter talvez recurso. Então, é difícil porque esse número está muito misturado. Então, o nosso índice aqui das empresas que a gente assessora é muito longe disso. A gente quase não tem essa falência porque tem uma estrutura para poder suportar ele, de dinheiro novo, de equipe que sabe o que está fazendo. Então, é muito difícil. Agora, genericamente, a gente tem realmente um mercado que é os juros tão alto como está, muitas atividades não fazem sentido estarem abertas. Então, aí você vai filtrar as empresas que não estão sobrevivendo porque elas não conseguem suportar os juros assim. E, invariavelmente, ela vai fazer uma venda nova pós-recuperação judicial, vai precisar descontar uma duplicata, vai pagar juros de novo para ter uma vida de giro normal da empresa e realmente está muito mais difícil. Então, como que ela vai fazer para pagar o dia a dia? Com uma margem menor e ainda pagar o passado que ficou dentro da recuperação judicial. Então a gente realmente está vendo. Inclusive, vem aqui e fala: olha, eu pedi recuperação judicial ano passado, com outra equipe, estou tendo dificuldade, a gente tenta ajudar, mas nem sempre vai conseguir fazer, porque aquele tempo de um ano, mais ou menos, que é o que fica na recuperação judicial, estende um pouquinho pela demora da lei, mas aquele período de um ano já foi utilizado. A Torre de Pisa já está torta e não dá para resolver em 20 dias. Mas se desde o começo eu começo a procurar investidores, procurar solução, talvez eu vender a empresa, talvez eu vou vender uma parte da empresa, eu tenho mil opções de solução que tem que ser estudadas desde o começo. Então, é difícil a gente saber esse índice genérico, porque, inclusive, as empresas que entram em recuperação, às vezes mal direcionadas, falam: você já está falido. Pede uma recuperação para tentar? Para tentar o quê? Às vezes o certo seria uma autofalência. Vamos parar por aqui. Então o número acho que ele é muito misturado, entendeu? Certo. Eu até tenho uma pergunta que vai dentro dessa linha, que a gente, no, nas últimas coletivas de imprensa do Banco do Brasil, os diretores, né, eles têm falado que eles consideram que está tendo um uso abusivo, né, das recuperações judiciais. É, Também vi alguns veículos jurídicos falando de eventuais abusos, né? Como adesão à recuperação para se valer de um stay period e se blindarem de execuções. Queria que você comentasse, né? Se você poderia explicar para o público leigo, né? Lógico. Principalmente, o que que é esse stay period, né? O que que seria essa manobra aí? E como você avalia esses comentários do Banco do Brasil, por exemplo? É assim, quando a gente está fazendo, a gente aqui com a nossa experiência, estudei fora, conheço o mercado financeiro fora e dentro, quando a gente está fazendo uma avaliação para dar uma recomendação para o cliente, um diagnóstico, a gente tem lá um, dois, três cenários, normalmente. Numa situação de juros altos como a gente tem, os cenários parecem muito poucos, porque parece que nada que ele faça, ele vai conseguir pagar. Quando o Banco do Brasil diz que muita gente está pedindo recuperação judicial e etc., para mim só vem validar que a gente está certo na recomendação da recuperação judicial, porque o banco sente o cheiro de longe. Fala: olha, esse cara não vai conseguir pagar. Se eu alongar para ele com juros, ele não vai conseguir. Se ele botar numa planilha, eu sei que ele não paga. Ele vai pedir recuperação judicial. O que o Banco do Brasil está fazendo hoje é tentar minimizar o que ele sabe que vai acontecer. Até 30 de 4 do ano que vem, a safra de 2026,
vai ter muita gente pedindo recuperação judicial porque as dívidas estão impagáveis. Então ele está tentando minimizar isso. O que que é o stay period? Eu fico aqui 180 mais 180 dias, que é esse um ano que eu estou falando, sem ter bloqueios na minha conta, sem perder máquina, sem perder o imóvel e poder negociar com esses meus credores. O que o Banco do Brasil está falando assim, não pede recuperação judicial, porque ele sabe que muita gente vai precisar. Então ele está tentando minimizar, falar, não faz isso, é coisa de picareta, qualquer coisa assim, mas é a lei. Dentro da recuperação judicial, é dentro do capítulo da lei de falências, eu tenho uma chance de me reestruturar antes de eu quebrar. E muita gente vai ter que usar essa lei. O banco já sabe. Então, o produtor rural entrou há 5 anos na lei. Hoje tem uma crise enorme no agro. O cara vai pedir. Muita gente vai pedir. Em média, 2 a 3 estão pedindo por dia útil já no Brasil e vai continuar. Porque se a dívida está impagável e o preço não reage, como eu deixo essa dívida crescer? Porque o juros está rodando, está tudo rodando. Se eu sento com o banco e falo, banco, você me dá 10 anos sem juros para pagar? Porque a situação ficou muito ruim, não consigo pagar de outra forma. O banco fala, banco dá em dinheiro sem juros? Não tem como. Infelizmente não tem. 10 anos sem juros não existe. Então, a recomendação da recuperação judicial acaba sendo muito maior agora, porque é a única forma de tentar, pelo menos, segurar os juros. Vamos negociar para pagar o principal, né? A dívida original ou até a data do pedido da recuperação. Então, isso é um medo do mercado como um todo que tá. E eu acho assim, Sinara, falar que o cara tá usando como abuso. Quando o produtor pede recuperação judicial, ou qualquer empresa pede recuperação judicial, é uma marca muito ruim para a empresa. Ninguém faz porque quer, porque é aventureiro, para se aproveitar. Bobagem. O cara está muito em dificuldade, está doente, já está careca e fala: Poxa, eu vou pedir recuperação judicial para não quebrar, que é muito pior falir. Então, eu vou pedir recuperação para não quebrar. Agora, para se aproveitar do stay period, ou dessa proteção por um ano, depois ficar sem crédito, ou ficar com um nome marcado que fez recuperação judicial, ficar no Serasa do cara por muito tempo. Quem está fazendo é porque realmente precisa. Então, esse número realmente ele está. Ou o banco falar isso que é uma que estão se aproveitando, não é verdade. Todo mundo queria ter crédito, o crédito não existe no mercado, ninguém está conseguindo mais crédito. Vi um número recente, talvez precisava procurar a fonte, que é dos 12 bi que era para ter pelo plano safra, só 3 bi chegaram de fato no mercado. Não foi distribuído e era um plano safra que todo mundo falou, é pouco dinheiro, não tem, então não tem crédito no mercado. O que os bancos estão fazendo hoje é tentar puxar um pouco de crédito que já tenha nesse mercado agro. Então, não tem crédito, o produtor está em dificuldade, a gente vai ter um pouquinho menos de plantação, tem gente que não vai conseguir fazer essa safra. Então, como é que ele vai continuar pagando as contas? Então, você vai ver aí, a gente pode fazer de novo o 30 do 4, uma atualização dessa nossa entrevista, você vai ver um número, sem sombra de dúvidas, continuou crescente. Perfeito, olha, queria agradecer suas informações. Se você tiver mais alguma consideração aí, sei lá, o que você acha que o poder público ou se poderia ter algum avanço regulatório para avançar mais o mercado, enfim, o que você quiser falar. Não, o que muita gente tem me perguntado, eu recebo aqui, para você ter uma ideia, eu sou lá no Douglas Dueck, eu falo de recuperação judicial, que é um assunto chato para Dedéu, tem lá 40, 50 mil seguidores que vivem só de um assunto muito específico, né? A pessoa quer ver piada na internet, mas a gente fica tentando aculturar esse mercado, dar explicações para tentar tirar um pouco de dúvidas do que é possível, mas acho que assim, hoje o ideal é buscar ajuda, porque não é mais uma coisa que a gente resolve sozinho. Se você tentar resolver seu problema sozinho hoje, você vai ser o seu cobaia. Talvez você precisaria fazer isso 400 vezes, como a gente fez, para dar a melhor solução. Então, muitos produtores rurais e muitas empresas do agro, usina de cana-de-açúcar, a gente tem uma porrada de coisa aqui, mas assim, buscar ajuda hoje acho que é o melhor. Muita gente tem me perguntado também, Sinara, que eu acho que é importante, será que vai sair uma securitização das dívidas, etc? Eu acho que não, porque quando teve essa securitização, que era uma rolagem de dívida do governo, a grande maioria das dívidas eram dívidas do Banco do Brasil. Eram dívidas que têm alguma coisa a ver com o governo. E hoje, você tem dívida de multinacional, você tem dívida de cooperativas, de bancos de todos os tipos, A, B, C, D. Não tem como vir essa securitização tão simples. Ou vai resolver só o que tem de dívida no Banco do Brasil. E você tem inúmeras fintech, banco, que foram para o agro nesses últimos 5 anos. E quem que vai pagar essa dívida? O governo não vai lastrear a dívida de todo mundo. Então você tem, inclusive, aí casos públicos, grandes revendas de insumo como a AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial esse ano, como a Lavoro, que fez.
ia, mas não ia, tem um fundo grande em cima, fez uma extrajudicial. Então, não só o produtor, mas a cadeia toda está com problema. A revenda que vende para o produtor está com esse problema também. Então, eu acho que não vem uma securitização porque ela não é efetiva nesse mercado. Então, hoje o que a gente está fazendo bastante é sair do mercado de bancos e ir para o mercado de capitais. A gente está fazendo soluções de captar dinheiro com investidores, com o mercado financeiro, que aumenta a chance, porque se eu for bater no mesmo banco do Brasil, Cicobi, Sicredi, eu já falei, já falaram que não tem dinheiro, a solução não está lá. A gente tem buscado soluções diferentes nesse mercado de capitais, realmente que talvez o produtor lá onde ele está, em Mato Grosso, em Goiás, não vai ter esse acesso. A gente acaba fazendo isso e muitas vezes dentro da recuperação judicial também, para dar uma solução de fato. A gente realmente vai mudar a vida para fazer uma vez e resolver a vida do produtor. E aí, acho que buscar ajuda é a melhor dica, Sinara. Tá certo, Douglas. Eu conversei com o economista e especialista em recuperação judicial, Douglas Dueck, da Quist Investimentos. Obrigada pela sua participação, pelas suas informações, com certeza vão interessar a nossa audiência. Obrigado a você, é sempre um prazer, estou à disposição. Tá certo. E obrigada para você que chegou até o final de mais um Safras Entrevistas. Siga nossas redes sociais que estão na descrição deste vídeo e até a próxima.